Olá, meus amigos, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos iniciar hoje então o nosso bate-papo e vamos começar fazendo a nossa prece, elevando o pensamento até o Mestre Jesus e implorando que Ele se faça presente nas nossas vidas, que possamos tirar dessas nossas palavras o ensinamento que nós temos necessidade, a reflexão que cada um de nós necessita e que possamos, através desses conhecimentos, descobrir em nós mesmos tudo aquilo que precisa ser mudado, tudo aquilo que nós necessitamos para atingir o objetivo para o qual Deus nos criou, que é a perfeição. Que assim seja. Hoje o assunto que nós vamos abordar é karma. Acho que todos nós utilizamos essa palavra no nosso dia a dia e acredito que muitos de nós não utilizam essa palavra da maneira correta. Muitos de nós acreditam que o karma é tudo aquilo de ruim que nos acontece. Quando nós temos uma situação dolorosa, nós dizemos, esse é o meu karma, o meu chefe é o meu karma, meu funcionário é o meu karma, meu filho é o meu karma, minha esposa, o meu marido é o meu karma. Né? Então nós associamos sempre o karma a alguma coisa negativa. E pelo menos para mim, não é bem assim. Eu pela pesquisa, acabei descobrindo algumas coisas a mais. Né? Vou ler para vocês aqui. No hinduísmo e no budismo, lei que afirma a sujeição humana à causalidade moral, de tal forma que toda ação, boa ou má, gera uma reação que retorna com a mesma qualidade e intensidade a quem a realizou. O sentido literal da palavra karma em sânscrito é ação, efeito ou trabalho. Então, a atitude, tudo aquilo que nós fazemos é o karma. E ela vai retornar para a gente de alguma forma também. E, consequentemente, se o ato foi um ato positivo, foi um ato de bondade, foi um ato de altruísmo, ele tende a atrair para nós as energias positivas, ele tende a atrair para nós as coisas boas. Se por acaso ele foi negativo, se foi uma coisa ruim, consciente ou inconsciente, ele tem o poder de atrair para nós coisas ruins também. Por que consciente ou inconsciente? Porque muitas vezes nós objetivamos um bem, mas por outro lado, a forma como nós fazemos esse bem acaba causando um dano maior. Então, vou dar um exemplo bem simples. Quando nós vamos educar os nossos filhos, e ele tem preguiça de levantar, está atrasado, então nós chegamos sempre, e aí, vamos, seu vagabundo, levanta, seu preguiçoso, você quer ser o que na vida? Todas essas palavras, o nosso intuito dentro do nosso coração é que aquela pessoa se movimente. Nós queremos que ele seja um trabalhador, que ele seja estudioso, que ele possa crescer como ser humano. Mas, infelizmente, a maneira, talvez, como nós falamos, gera muitas coisas negativas também. Porque você, ao invés de elogiar, você está criticando, né? Seu preguiçoso, seu vagabundo, e assim por diante. Então, as nossas atitudes, elas vão, com certeza, de alguma forma, trazer no futuro algumas reações com relação a esse filho, com relação a esse empregado que você trata de uma determinada forma, ao seu patrão ou coisa parecida. Existe uma outra palavra que nós não utilizamos muito, e essa palavra, ela se chama Dharma. Dharma, ele seria assim, vou ler também o conceito dele, na cultura hinduísta, a lei única que governa ao mesmo tempo a natureza sensível e suprassensível, a sociedade moral. O Dharma, ele rege a nossa conduta individual. O Dharma, ele seria exatamente aquilo, a finalidade para que cada coisa, para que cada ação tenha sido feita. Então, qual é o Dharma da sua cadeira? É um objeto para que você possa se sentar, para que você possa descansar, para que você possa produzir mais e assim por diante. Então, cada um de nós, o professor, ele tem o seu Dharma, o médico, ele tem o seu Dharma, que é o motivo real, o motivo do bem para o qual aquilo foi criado. E que nós temos que perseguir esse motivo do bem, que nós temos que nos esforçar ao máximo. Então nós, enquanto humanos, temos que cuidar uns dos outros. Nós, enquanto pais, temos que educar e cuidar dos nossos filhos. Nós, enquanto filhos, temos que olhar e obedecer aos nossos pais. E assim por diante. Então, cada uma dessas finalidades seria o Dharma de cada um de nós. Então, o Dharma passaria a ser, então, vamos dizer assim, o objetivo de cada coisa. E aí, dentro desse objetivo, nós temos a liberdade de escolha de um caminho
ou de outro caminho. E nessa liberdade de escolha, então nós acabamos atraindo para nós o karma, porque cada uma dessas escolhas é uma ação que nós fazemos, e essa ação ela vai nos trazer coisas boas ou vai nos trazer coisas ruins. E aí são frutos exatamente de tudo aquilo que nós decidimos, que nós fizemos através da nossa escolha. O karma, então, como eu disse no início, ele não é uma coisa negativa. O karma por si, ele é neutro. Então, todas as vezes que nós decidimos fazer alguma coisa, simplesmente nós decidimos. Acabou, é uma decisão. Então, se você decide estudar, se você hoje acha que a sua vida não está boa, se você acha que poderia melhorar financeiramente, que poderia melhorar socialmente, você pode começar a mudar as suas atitudes. E você muda as suas atitudes estudando, você muda as suas atitudes lendo, você muda as suas atitudes ponderando as coisas que você age, que você responde para as situações do dia a dia de uma forma que traz transtorno, e você resolve agir de maneira diferente. Qual será que vai ser o fruto de você mudar, de você adquirir conhecimento, de você mudar o seu comportamento para melhor? Com certeza você vai atrair coisas boas para você. Com certeza você vai fazer também com que as próprias pessoas que estão ao seu redor, ao invés de responderem também como um reflexo das suas atitudes negativas, elas vão responder para você como um reflexo das suas atitudes boas. Nós não somos assim com determinadas pessoas, quando elas falam determinadas coisas para nós que nos desagradam. Algumas nós guardamos, né? Pessoas que nós respeitamos, que nós sabemos que são pessoas boas, nós respeitamos, ouvimos e mesmo que fiquemos um pouco indignados, nós não revidamos com palavras ásperas. Já aquelas pessoas que nós julgamos que não são superiores a nós, que são iguais a nós, que cometem erros também, quando elas nos falam qualquer coisa, nós tendemos a devolver para elas na forma de aspereza. Então, eu chutei a sua canela hoje porque você beliscou meu braço ontem. Então nós justificamos coisas com coisas porque nos julgamos, né, iguais, porque a outra pessoa tem o direito de nos julgar. Então as nossas atitudes, se nós pararmos de revidar essas pessoas com essas palavras ásperas, mesmo que elas não tenham completamente razão naquilo que elas estão dizendo, fatalmente vai fazer com que a atitude delas também seja diferente em relação a nós. Mas nós não temos responsabilidade sobre a atitude dela. Então a outra pessoa também, a partir do momento que você mudou a sua atitude, ela tanto poderá mudar a atitude dela e falar, nossa, olha, ele está uma pessoa diferente agora, ele está tentando se transformar. Como essa pessoa, como ela tem o livre-arbítrio dela, ela tem o dharma dela e ela tem o karma dela também, ela pode falar assim, tá se achando melhor do que todo mundo, né? Tá achando que agora é o santinho, é o gostosão, é o bonzão da vida. Então, cada um de nós vai ter a liberdade. E nós também, quando recebemos de volta essa atitude da pessoa, nós também podemos refletir. O que eu estou fazendo está errado, porque agora estão achando que eu estou fingindo, e voltar a ser o que nós éramos. Como também nós podemos parar e falar, eu preciso fazer mais tempo aquilo para que as pessoas possam perceber o motivo real de eu estar fazendo essa transformação. E além do mais, nós podemos pesar o seguinte, independente da opinião daquelas pessoas, o meu dharma, enquanto ser humano, aquilo que se espera de mim é que eu seja compreensivo, que eu seja altruísta, que eu tenha compaixão e misericórdia por todos. Então, eu tenho que continuar fazendo o certo, porque o certo é certo. Nós sofremos a influência, eu assisti uma palestra, eu esqueci agora o nome da professora, naquele site do Acrópolis, né, que é a filosofia ao alcance de todos, e lá ela estava falando que nós sofremos a influência das leis da física e nem por isso nós julgamos as leis da física ruins ou boas. Então, por exemplo, se eu saltar do patamar de um prédio, do alto de uma escada, se eu saltar, fatalmente a lei de atração dos corpos, né, a lei da gravidade, vai me atrair ao chão. Provavelmente eu vou quebrar um braço, vou quebrar uma perna, e eu não vou poder culpar a lei de atração, a lei da gravidade pelo que aconteceu. Ela existe, ela está ali, ela é neutra, ela me mantém em pé, ela me mantém equilibrado, ela mantém as outras coisas próximas de mim. Então simplesmente ela é uma lei. Da mesma forma que a lei do karma e a lei do dharma existem. Existe uma finalidade para cada um de nós na natureza e nós temos a inteligência e a liberdade de fazer as escolhas. E cada uma dessas escolhas, se ela estiver dentro dos preceitos
para o qual nós fomos desenvolvidos, nós fomos criados, ela nos atrairá coisas boas. E se nós seguimos um caminho de egoísmo, de rancor, de ódio, né, que nos fazem agir de maneira contrária ao nosso Dharma, o nosso karma será atrair energias diferentes, energias negativas. Nem sempre nós temos consciência dessas coisas. Às vezes elas acontecem conosco, elas só nos trazem pontos de interrogação. Muitas vezes simplesmente o que acontece é nós ficarmos questionando: meu Deus, por que só comigo? Por que isso acontece comigo? Nós não conseguimos fazer exatamente a relação entre uma coisa que nós fizemos hoje e alguma coisa que vai nos acontecer daqui a 10, a 20, ou 30, ou 50 anos, ou talvez em outra vida, para nós que somos reencarnacionistas. Mas o fato de não entender exatamente a origem não significa que o efeito não é verdadeiro, e pelo efeito nós temos que perceber qual é a transformação que é necessária. Se nós estamos passando por diversas situações de humilhação, nós estamos passando por diversas situações que mexem com o nosso orgulho, nós temos que parar e pensar que justamente o que nós precisamos é trabalhar isso dentro de nós. E um detalhe, se uma coisa nos incomoda, só nos incomoda aquilo pelo qual nós já temos conhecimento. Aquilo que nós não temos conhecimento não nos incomoda. Então, se você... imagine a criança. Se nós nos aproximamos de uma aranha, né, uma aranha muito grande, né, aparentemente perigosa, nós temos um receio e vamos tomar todos os cuidados possíveis. A criança, ela não tem esse conhecimento de que a aranha pode ser um bicho perigoso. Então a criança, ela se aproxima na inocência, ela pode até brincar, ela pode até não se ferir com aquela aranha, porque a aranha também vai ter os seus próprios mecanismos de defesa, né? E se ela se sentir acuada, se ela se sentir em perigo, o seu instinto de preservação vai fazer com que ela se defenda. E nessa de se defender, ela pode picar e causar uma dor, um ferimento ou até a morte, se ela for realmente uma aranha venenosa. Então, nós só conseguimos observar que alguma coisa está ofendendo o nosso orgulho se nós tivermos esse orgulho desenvolvido dentro de nós. Uma situação não nos ofende de forma alguma se nós não acreditarmos nela. Eu já comentei com vocês várias vezes, nas outras falas minhas, de uma briga que existia entre os meus filhos, que um falava do outro assim: mas ele me irrita. E eu dizia para ele: não, ele não te irrita, ele diz coisas. Ninguém tem o poder de te irritar, só você mesmo tem, se você der valor para aquelas coisas que ele fala. E essa é a pura verdade. Se alguém nos chama de ignorante, de burro, se alguém nos chama de incompetente, eles não têm o poder de nos transformar naquilo que eles estão dizendo. Se nós acreditarmos, é que nós podemos ser aquilo que eles estão falando. E é uma coisa importante também nessa relação de Dharma e Karma que nós não percebemos, é que assim, a partir deste ensinamento, nós passamos a ter o poder sobre as nossas vidas. Nós passamos a ter o poder sobre os nossos destinos, sobre as coisas boas e sobre as coisas ruins que vão nos acontecer. E um detalhe, esse poder não significa que só vão acontecer coisas aparentemente boas para nós. Vou dar um exemplo simples. Hoje você está equilibrado financeiramente, você está equilibrado emocionalmente com a sua família e tudo mais. De repente, você perde por uma situação qualquer todos os seus bens. E você passa a viver numa situação de muita pobreza, muita simplicidade. Se você já atingiu o equilíbrio que é necessário, essa perda ela não vai te afetar em nada. Porque você não dá mais a importância para as coisas materiais como você dava anteriormente. Então, não significa que as coisas não vão acontecer, mas significa que você vai ter um olhar diferente para cada uma dessas coisas e você vai continuar sendo exatamente quem você é. Talvez hoje você se esforce 8, 9, 10 horas por dia para ganhar 20 mil reais por mês. E daqui a 6 meses, 8 meses, quando você perder isso tudo, você vai se esforçar 8, 9 ou 10 horas por dia para ganhar R$1.000 por mês. Você vai ganhar 5% daquilo que você ganhava. Mas será que com R$1.000 por mês você não consegue comprar o alimento que você precisa para o almoço e para o jantar? Você não pode comprar também a peça de roupa que você necessita quando as peças de roupas que você tem se estragarem e não tiverem mais em condições de uso? Será que tudo aquilo que você tinha com os 20 mil reais é realmente extremamente necessário para você? Nós criamos valor
e utilidade para as coisas, mas não significa que sem essas nós não conseguiremos sobreviver. Então, os valores estão na forma como nós valorizamos as coisas e não no valor exato das coisas realmente. Aquela fala que diz assim, tudo aquilo que você, se eu não me engano é de um livro do Agnaldo Paviani, Jesus no seu dia a dia, tudo aquilo que você hoje dá valor, imagine que você perdesse nesse instante a sua vida física, você se libertasse do seu corpo e partisse para o plano espiritual. Tudo que você dá valor hoje e que você não pudesse levar, todas essas coisas não têm importância real para você. Podem ser, o alimento é necessário para a sustentação do corpo, a roupa é necessária para proteger, para o pudor, para você cobrir a sua nudez, mas nenhuma dessas coisas vão ser necessárias para você do outro lado. Até porque, se nós lembrarmos a definição do Livro dos Espíritos do que é um espírito, ele diz, o espírito é uma centelha. Mesmo o perispírito, que tem a forma e a aparência nossa, enquanto encarnados, nos libertaremos dele algum dia também. Seremos novamente a centelha divina. Essa fala não pode deixar de nos levar até uma coisa muito importante dentro do Espiritismo, de uma das bases que Kardec nos deixou, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, nos mostra que sim, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Então nós, através do Espiritismo, nós acreditamos que todas as nossas ações, elas vão ter um resultado. E é interessante fazer um paralelo nesse instante, que essa doutrina do karma, do dharma, ela é muito anterior ao advento de Jesus. O hinduísmo, o budismo, eles são muito anteriores às mensagens de Jesus. E essas doutrinas nada mais são também do que uma demonstração de que Deus, na sua infinita misericórdia, sempre esteve nos trazendo os ensinamentos, a essência de tudo aquilo que nós precisamos para encontrar o caminho da nossa evolução, e eu diria assim, a evolução no sentido de progresso. Sempre estamos evoluindo, tecnologicamente falando, intelectualmente falando, nós estamos num avanço absurdo. Então nunca paramos de evoluir, mas essa evolução, ela tem que ser alguma coisa que nos traga todo tipo de conhecimento e de crescimento intelectual e moral que nós temos necessidade. Então nós vivemos uma era de extrema intelectualidade, mas a moralidade em cada um de nós ainda vive numa balança. Nós temos atitudes boas e atitudes não boas. Nós somos muito bons no julgamento com relação aos nossos semelhantes, mas nós somos extremamente condescendentes com as nossas próprias falhas. Nós toleramos e criamos justificativas para as nossas próprias falhas. Não significa com essa fala que nós temos que ser implacáveis conosco e que nós temos que começar a sofrer pelos erros que nós cometemos. Mas nós temos que ter uma visão mais crítica. Da mesma forma que profissionalmente, se você não detém um determinado conhecimento, você busca esse conhecimento, você faz cursos, você busca livros. Hoje com a internet, nós buscamos na internet videoaulas, vídeos de alguém que já passou pela situação, conversamos com amigos, com pessoas e não nos contentamos enquanto nós não encontramos a resposta, a solução ou o conhecimento que nós temos necessidade para resolver um problema. Nós precisamos ser dessa forma também com as nossas imperfeições morais. Nós precisamos olhar para cada uma delas com um olhar científico. Nós precisamos olhar para cada uma delas com um olhar assim, inconformado, que assim, como que nós permitimos que isso ainda esteja presente junto de nós? Nós precisamos, na próxima oportunidade, fazer de um jeito diferente. E no campo profissional, é dessa forma que nós fazemos. Nós pegamos um conhecimento que nós adquirimos e nós tentamos executar esse conhecimento no campo profissional. Se não conseguimos, vamos buscar mais conhecimento e vamos buscando e testando, testando e buscando, até que nós conseguimos fazer o certo. Às vezes pode demorar alguns anos para conseguir fazer uma pesquisa, para descobrir uma vacina, para descobrir a cura de uma doença, um tratamento para alguma coisa. Ela pode dar 20, 30, 50 coisas erradas e apenas uma depois dar certa. Mas nós não desistimos. A mesma coisa tínhamos que fazer com os nossos vícios, as nossas imperfeições. Não permitir, não desistir enquanto nós não conseguimos superá-los. Dentro da lei de causa e efeito, nós temos algumas situações que nos ajudam a entender melhor a causa e efeito, que são as provas,
as expiações e as missões. Muito bem explicadas, né, dentro das obras espíritas. A expiação, só para refrescar a memória, a minha e a de todos, a expiação ela seria aquele karma negativo. A expiação ela seria quando você cometeu um ato falho, e aí você tem a oportunidade de vir numa nova vida, e nessa nova vida você passa por uma situação que te ajuda a refletir sobre aquilo que você cometeu. Então, o exemplo mais simples de todos: numa encarnação você é o dono da fazenda, o senhor de engenho, o dono dos escravos, e você trata aqueles escravos como se fossem realmente objetos que não têm sentimento, como se fosse uma cadeira, uma mesa, um martelo, uma enxada. E você se utiliza deles da maneira como você quiser, humilhando e da pior forma possível. Numa outra oportunidade, você vem como escravo, para que você possa sentir exatamente aquilo que você fez os outros passarem. E você pode, nessa oportunidade, aprender para que você não cometa os mesmos erros do passado, ou você pode também, a partir do momento em que você se liberta do corpo, perseguir aqueles que eram os seus patrões atuais e querer se vingar por achar que eles te humilharam, por achar que eles fizeram alguma coisa de ruim para você. Então temos também as duas possibilidades através da expiação: sentir a dor e aprender com ela que não devemos nunca mais fazer aquilo, ou sentir a dor e buscar de novo fazer alguma coisa de ruim para as pessoas que nos causaram o mal. Então, sempre existe, né, os dois jeitos da gente aprender, mas a expiação, ela seria isso, seria aquilo que você está sofrendo em virtude de coisas que você causou aos outros. O objetivo dessas expiações é sempre o de nos educar, é sempre de nos transformar para coisas melhores. Depois nós temos as provas. Cada um de nós, durante as nossas diversas escolhas, durante as nossas diversas vidas, nós vamos passando por situações e vamos adquirindo algum conhecimento. Mas é preciso que esse conhecimento ele seja testado. Como que nós temos certeza absoluta que nós seríamos bons com o dinheiro, auxiliando o próximo, se nós nunca tivermos o dinheiro? Então é preciso que nós passemos por uma situação onde nós temos o dinheiro, para que a gente possa, de repente, mostrar que realmente nós somos desprendidos e utilizamos aquele bem que nos foi dado em benefício do próximo, auxiliando, aliviando o seu sofrimento de alguma forma. Mesmo que não viremos Jesus e doemos tudo aquilo só para segui-lo, mas o fato de nós utilizarmos sem dar a importância maior ao dinheiro, deixar com que ele seja um instrumento de transformação, um instrumento de auxílio para nós e para as pessoas que nos cercam, já é um grande passo. Não é? Se nós vivemos somente na avareza, se preocupando somente em guardar, viver em função de aumentar o seu patrimônio, significa que nós estamos servindo a Mamon e não a Deus, como diz a parábola de Jesus, né? E nós não podemos servir a dois deuses. Então, a prova ela vai testar isso, se você já adquiriu o conhecimento. Ou então, quando nós julgamos. Muitas vezes, nós achamos que você está na situação de miséria, busca a ajuda das pessoas e muitas pessoas não te ajudam. E aí você acha um absurdo a pessoa ter e não ajudar. Então você tem a prova de você vir na condição de alguém que tem mais e vai haver diversas pessoas. Se você tem alguma coisa a mais, vai haver diversas pessoas que vão buscar você para pedir aquilo que você tem. E aí, se você realmente tem esse sentimento bom no coração, você vai ajudar as pessoas. Se você for igual àqueles que você julgava, que cada um tem que se virar para conseguir o seu sustento, que aquilo que você conseguiu foi fruto do seu trabalho e do seu esforço, e cada um com os seus problemas, você vai repetir o mesmo comportamento das outras pessoas e, naturalmente, essa prova, esse teste pelo qual você passou, vai servir também para te reeducar, para te mostrar que não adianta julgar os outros, nós também somos iguais a eles. Como nós fazemos hoje em relação à corrupção, que é uma coisa que está tão evidente na nossa era, sempre existiu, mas está mais evidente agora na nossa era, porque os meios de comunicação permitem com que nós tenhamos mais acesso às coisas de maneira rápida. Então, quando nós vemos um político que roubou $1 milhão da saúde, nós achamos um absurdo e nós nos indignamos e nos revoltamos, mas ao mesmo tempo nós nos esquecemos que nós buscamos tantas e tantas formas também de sonegar impostos, nós buscamos formas de obter vantagens que não são lícitas, que não são legais. E é muito simples julgar a atitude dos outros pelo tamanho do erro.
Então, só porque nós não roubamos 1 milhão, mas não significa que quando nós pegamos uma música que não nos pertence, ou um filme, e nós baixamos no nosso computador, não significa que não estamos errados também. Não é uma questão de tamanho de erro, mas sim uma questão de respeito às regras e às leis que nós não gostaríamos que fossem também burladas em relação a nós. Sempre que as leis, de alguma forma, elas são burladas e nos prejudicam, nós ficamos indignados. Mas quando nós prejudicamos, nós tendemos a buscar justificativas. E aí nós chegamos num outro ponto, que é a missão. E a missão nada mais seria do que talvez o nosso Dharma verdadeiro. Que a nossa grande missão é a própria humanidade. Eu tenho uma outra fala que é sobre esse assunto. E nessa fala, eu lembro que eu utilizei como base uma pesquisa de uma professora americana, que não me vem o nome na memória agora. E essa professora, ela perguntou aos alunos, né, qual o primeiro sinal de humanidade que eles descobriram, né, que eles se lembram. E aí alguém fala que foi um fóssil, que foi isso, uma ferramenta, que foi isso, aquilo e tal. E aí essa professora disse que não, que o primeiro sinal de humanidade foi há mais ou menos 15 mil anos atrás, que eles encontraram um fêmur calcificado. Um fêmur onde ele sofreu uma fratura e esse fêmur se calcificou. Há 15 mil anos atrás, ou até hoje também, se alguém fraturar o fêmur e se essa pessoa não tiver os cuidados necessários, ela pode morrer. Porque vai ser muito difícil ela se locomover, a dor é muito grande, é preciso que alguém cuide dela, alguém proteja ela para que ela possa sobreviver. E há 15 mil anos atrás, numa época aí de muita selvageria, os animais todos espalhados, as casas, né, as cavernas que nós vivíamos eram diferentes, então um fêmur ele ter sido calcificado significa que alguém cuidou daquela pessoa. Alguém alimentou e alguém protegeu para que outros predadores não viessem a devorá-la, a matá-la pela sua fragilidade. Então, esse é um sinal de humanidade, quando nós passamos a cuidar uns dos outros. E a nossa missão, o nosso Dharma, enquanto pais, educar e cuidar dos nossos filhos. A nossa missão, o nosso Dharma, enquanto espíritas, é procurar dar o exemplo dos ensinamentos de Jesus nas nossas atitudes do dia a dia. Então, todos nós temos uma missão. Alguns têm missões maiores, né? Vamos dar o exemplo aí de Chico Xavier, de Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros nomes que eu não me lembro e que não conheço todas, vou dizer todas as religiões, né? E todos os conhecimentos do mundo, que com certeza em todas elas teremos grandes e grandes exemplos. E o Dharma delas foi trazer um novo objetivo de vida, mostrar que é possível fazer as coisas, por mais que num primeiro momento nos pareçam absurdas, né? Levar um desaforo para casa, revidar o mal com o bem, perdoar aos inimigos, amar a todas as pessoas da mesma forma, num primeiro momento nos parece uma coisa muito difícil de ser atingida. Mas a partir do momento que você convive com pessoas que conseguem fazer isso, você passa a refletir de uma maneira diferente. Quem já viu a obra de Chico Xavier, a obra da vida, não as psicografias, mas quem já leu alguma coisa, né, assistiu alguma coisa sobre a vida de Chico Xavier, nós percebemos assim que é possível e que Deus, na sua infinita misericórdia, se nós tivermos o desejo, se nós tivermos a intenção e a ação de fazer o bem, mesmo que nós não tenhamos os recursos financeiros necessários, se você se movimenta na direção do bem, Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vai permitir com que os recursos cheguem até você através de pessoas que também pensam no bem. Existem pessoas que ainda não têm o desprendimento e a facilidade de sair e de visitar as penitenciárias, de visitar, eu vou usar a expressão favela, mas não quer dizer que quem vive na favela é um miserável. Mas, vamos dizer assim, as periferias, os lugares mais pobres e mais humildes, onde realmente há grandes necessidades, existem pessoas que têm essa facilidade de sair, de conversar. Mas existem outros que ainda não conseguem. Mas, por outro lado, eles têm o desejo de praticar o bem dentro do seu coração. Então, o recurso que eles têm no momento é o conhecimento. Então talvez escrevam livros que ajudem a refletir e auxiliar quem está nesse sofrimento. Talvez ele tenha o recurso financeiro. Então ele doa os recursos para que aquelas pessoas que têm a facilidade, a vontade de praticar o bem diretamente em ação, elas tenham aquilo que elas necessitam. Então assim, sempre nós temos alguma coisa que pode ser auxiliada. Aquela palavra de Jesus que diz que a quem muitos foi dado, muito será pedido, é importante, porque
hoje, se nós só temos o dinheiro, ainda não conseguimos fazer as duas coisas, estar presentes e a doação, mas se já doarmos o dinheiro é uma ajuda. Se você doa as roupas que você não usa mais, já é uma ajuda. Se você ouve uma pessoa que está necessitada, que precisa desabafar, já é uma ajuda. Então, todos nós sempre temos alguma coisa que nós podemos fazer, sempre temos algo de bom ali. Lógico que a nossa missão, como por completo, não é essa, porque são casos muito isolados e pequenas situações, mas a missão como um todo de cada um de nós, que é justamente assim, evoluir e auxiliar as pessoas que estão próximas de nós a evoluir também, todas as nossas atitudes, elas são gotinhas que um vê, que um recebe, que um observa e que ajudam ele também a refletir. E conhecimento é uma coisa que nós nem sempre, quando você repete uma determinada atitude, você não se lembra exatamente que essa atitude foi porque você viu em Madre Teresa, ou em Gandhi, ou em Martin Luther King, ou em Chico Xavier, ou em Jesus. Você repete uma determinada atitude simplesmente pelo fato de que você se sentiu bem já de alguma forma com aquilo, vendo alguém fazer, ou você mesmo fazendo algum dia aquela coisa de bom. Então, conhecimento é uma coisa que nós utilizamos e nem sempre nós lembramos exatamente a página ou o dia que nós passamos pela situação que nos levou a aprender aquilo. E se nós observarmos tudo o que nós lemos, se nós observarmos todos esses conceitos, todas essas reflexões, nós vamos ver que todas elas buscam sempre que nós encontremos o autoconhecimento. Todas elas buscam que nós possamos aprender sobre nós mesmos e que nós consigamos auxiliar a nós nos libertando desses defeitos, dessas falhas, desses vícios, dessas coisas ruins que nós temos dentro de nós. É lógico que fazendo isso, indiretamente, nós acabamos influenciando as pessoas que estão próximas de nós, mas não com essa intenção. Nós não fazemos isso achando num sentimento de vaidade, né, onde você quer que o outro admire aquilo que você está fazendo. Então, assim, nós não fazemos isso com essa intenção. Simplesmente nós fazemos com o intuito de fazer o bem, porque esperamos sempre que o bem seja feito para nós também. Então, no intuito de fazer o bem, você acaba contagiando as pessoas que estão próximas e você acaba, através desse autoconhecimento, onde você percebe os seus defeitos, as suas falhas, porque nós temos muito autoconhecimento sobre as nossas qualidades. Nem todo mundo concorda que as nossas qualidades são qualidades, né? Mas nós temos um autoconhecimento enorme e nós sempre elogiamos as nossas qualidades, mesmo que não seja para os outros, mas elogiamos pelo menos para a nossa própria consciência. Nós estamos sempre pensando coisas boas sobre nós e nos lembrando das coisas boas que nós fizemos. Nos trabalhos mediúnicos, muitas vezes nós observamos espíritos cobrando coisas, né, daquele que ele julga ser o seu inimigo, porque ele se lembra da dor que ele recebeu. Mas ele nunca se lembra da dor que ele causou. E ele sempre deixa para depois o pagamento das dívidas que ele adquiriu. Ele prefere cobrar as dívidas dos outros primeiros. É natural do ser humano isso, né? Faz parte do nosso instinto de preservação, que eu sempre digo que nós temos que o nosso egoísmo é a evolução do instinto de preservação. O egoísmo ele seria, assim, analogamente, o instinto de preservação intelectualizado. Né? Num momento você precisa se alimentar, então você tem o instinto de preservação de buscar o alimento que você necessita. Quando ele se intelectualiza, você fica sabendo que vai faltar, vai ter alguma recessão no mercado, aí você vai lá no mercado e compra arroz para 2 meses, que você não vai consumir aquilo tudo, né? Mas o seu instinto de preservação te falou, opa, é melhor eu ficar tranquilo sabendo que tem bastante guardado na minha despensa. Então, o autoconhecimento ele vai fazer com que você reflita. Então todas essas situações, o seu Dharma e o seu Karma, a origem de tudo. A lei de causa e efeito, através das provas, das expiações e das suas missões, elas vão fazer com que você reflita, vão fazer com que você entenda você mesmo e que devagarinho você comece a se libertar. Você comece, na sua própria velocidade, no seu próprio tempo, a fazer a transformação que você tem necessidade para atingir esse objetivo da evolução. Eu sempre brinco, isso é uma coisa que eu guardo dentro de mim e que eu uso muito nas minhas palestras, que eu acho que é um ponto muito importante para a gente refletir. E vocês já devem ter ouvido diversas vezes também, me perdoem por repetir, mas conhecimento só se aprende pela repetição. Jesus, quando esteve na Terra, ele não falou de física quântica, ele não falou de matemática, ele não falou de medicina, ele não falou de nada. Ele falou para a gente assim, eu vou resumir toda a lei e todos os profetas
em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. 2021 anos que nós estamos lutando para amar a Deus e amar ao próximo, e nós ainda não atingimos somente esses 2. Em compensação, hoje nós temos física quântica espalhada para tudo quanto é lado. Hoje nós sabemos como o pensamento viaja, nós sabemos que as formas de pensamento também são matéria. Nós temos tanto conhecimento na maioria das áreas necessárias para a nossa própria evolução. Mas quando chega na hora de transformar esse conhecimento em ação, quando chega na hora de nós colocarmos em prática esses conhecimentos, na maioria das vezes nós ainda vamos protelando, vamos mudando, mas não na velocidade que nós poderíamos pela quantidade de conhecimento que nós temos. E no livro dos Espíritos, quando os Espíritos questionaram, o que se falta alguma coisa para o Espírito ainda aqui na Terra, para o homem, o Espírito encarnado, encontrar a própria felicidade, ele fala que assim, conhecimento nós já temos o suficiente, o que nos falta é a vontade. Não a vontade no sentido do desejo, do sonho, que todos nós temos o sonho de ser bons, o desejo de ser bons, mas a vontade no sentido de transformar esse conhecimento em atitudes no dia a dia que possam nos transformar e transformar também, pelo exemplo, as pessoas que estão próximas de nós. Espero que essa reflexão tenha sido tão boa para vocês quanto foi para mim. Eu convido a todos a elevar novamente o pensamento em Deus, em nosso Mestre Jesus, e fazer a prece que o nosso Mestre amado nos ensinou e que nos mostrou o verdadeiro Deus, o Deus que é Pai. E onde ele começa dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado Senhor seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como em qualquer parte do universo. O pão de cada dia dai-nos hoje, amanhã e sempre, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Assim seja. Paz e luz a todos.